Shalom, Ravelim. Shalom, amigos. Baruch Hashem. Bendito seja o Santo de Israel. Que Ele abençoe você, sua casa, toda a sua família. Que Ele fale também ao seu coração em mais uma porção da Torá, a palavra que dura para todo sempre. Hoje, porção de número 22, porção Vayak Helo. Vayak Helo quer dizer e reuniu. Nessa porção, Moshe vai reunir todo o povo de Israel e dar para eles uma grande revelação. Uma revelação que vai deixar o povo muito eufórico, muito feliz. A gente vai já analisar como aconteceu tudo isso. Essa porção, pessoal, inicia no capítulo 35 de Shemot, Êxodo, e vai até o capítulo 38, verso 20. Será então nessa porção que finalmente Moshe vai revelar para o povo sobre o Mishkan, sobre o tabernáculo. É por isso, pessoal, que nessa porção vai se repetir tudo o que foi dito na porção Terumá. Talvez você já se perguntou, né? Mas por que essa porção ela repete tudo que já falou em versos anteriores, em capítulos anteriores? Entenda uma coisa, pessoal. Na porção Terumá, que a gente já estudou, a Torá estava narrando o momento em que o Eterno estava falando com Moshe. E agora, essa porção vai narrar Moshe transmitindo para o povo tudo aquilo que Adonai falou para ele lá no Monte Sinai. É por isso que a Torá vai estar repetindo tudo. Para a gente entender essa porção de hoje, é preciso a gente contextualizar tudo o que aconteceu na porção passada, porque tudo que vai ser dito nessa porção hoje, na verdade, era para ser na porção passada. Mas o que aconteceu? A gente viu que o Moshe, após receber da mão do Eterno as duas tábuas da Torá, ele desceu da montanha, mas encontrou o povo adorando um bezerro de ouro. Então isso foi uma grande tragédia. Moshe, ele quebrou as duas tábuas da Torá. Então Moshe não falou nada sobre o tabernáculo para o povo. Porque sem as tábuas da Torá, não tem Mishkan, né? O projeto do tabernáculo foi então por água abaixo, já que as duas tábuas, que era a razão principal do tabernáculo, elas foram quebradas. A gente viu na porção passada, pessoal, para a gente contextualizar e iniciar essa porção, que após Moshe ele se vingar, né, e juntamente com a tribo de Levi, eles puniu os homens que foram responsáveis por aquele bezerro de ouro. E então Moshe disse para o povo que ele ia subir na montanha para fazer expiação pelo povo, para tentar, né, fazer expiação pelo povo. Moshe então subiu até a montanha, foi pedir perdão para Adonai. Ele propôs até ter o seu nome riscado do livro, né? A gente viu na porção passada. E o que Adonai falou para Moshe? Moshe, siga a viagem, siga caminho rumo à terra de Canaã, leve ao povo até a terra prometida, mas eu não irei com vocês. Quem irá com vocês serão o meu anjo, porque se eu for com vocês, vocês são muito teimosos, eu posso exterminar vocês no meio do caminho. Isso deixou o povo muito triste. Moshe contou isso para o povo. A Torá vai dizer que o povo tirou, né, os seus ornamentos, pararam de usar as suas joias, e Moshe continuou pedindo perdão para Adonai. Até que chegou um momento que Adonai, vendo o coração de Moshe, vendo o arrependimento do povo, o Eterno então achou graça em Moshe e disse para Moshe: Moshe, prepare novamente duas tábuas de pedra e suba até a montanha, porque eu novamente vou escrever as 10 palavras. Ou seja, se o Eterno vai escrever as 10 palavras, então o projeto do Mishkan será retomado. Moshe ficou, pessoal, durante 40 dias pedindo perdão para Adonai. Até que Adonai decidiu perdoar Moshe, perdoar o povo, e vai escrever novamente as duas tábuas da Torá. O que aconteceu? Moshe subiu na montanha e ficou novamente 40 dias e 40 noites. E por que Moshe teve que ficar novamente 40 dias e 40 noites? Será que o Eterno não podia escrever as 10 palavras em questão de minutos ou até de segundos?
Sim, pessoal, mas veja uma coisa, tudo isso é um ensino que o Eterno está dando tanto para o povo como para nós que vamos estar estudando hoje essa porção. O fato de Moshe ficar novamente 40 dias e 40 noites lá no cume da montanha é uma prova de que o Eterno estava renovando a aliança nos mesmos termos da primeira. Ou seja, tudo que o Eterno tinha falado na primeira vez que Moshe esteve na montanha, o Eterno vai repetir tudo para Moshe, para ficar bem claro que mesmo o povo tendo quebrado a aliança, o Eterno está renovando sem nenhum ajuste, sem nenhuma adaptação, porque o ser humano tem a ideia, tem a mania de querer adaptar as coisas do Eterno, de querer dar jeitinho, né? Inclusive tem muita gente que diz que os mandamentos são impossíveis de ser obedecidos, por isso que o Mashiach veio anular a Torá. Veja que coisa ridícula, né? Que coisa absurda. O fato de Moshe ficar 40 dias e 40 noites lá na montanha é uma prova que o Eterno está dando de que a aliança que será renovada é a mesma aliança, sem nenhuma adaptação, sem nenhum ajuste. Ou seja, o Eterno repetiu, ele escreveu novamente todas as palavras que estavam escritas nas primeiras tábuas. Tanto é que o Eterno vai repetir também os mandamentos relacionados às festas, vai repetir os ruquins, os mispatins, enfim, todos os mandamentos que Adonai já tinha falado em porções anteriores, o Eterno repetiu para Moshe, para ficar bem claro que essa nova aliança, ou essa aliança renovada, era na verdade a mesma aliança que o Eterno tinha feito. O Eterno então está dando agora uma nova chance para o povo. A nova aliança, pessoal, profetizada pelos profetas relacionada ao Mashiach, é exatamente essa aliança aqui, a mesma que o Eterno renovou com o povo. A diferença é que, na nova aliança, o Eterno ia escrever as suas 10 palavras no nosso coração. É o que está em Jeremias, é o que está no profeta Ezequiel. Então muitas pessoas acham que a nova aliança é diferente da primeira aliança. Muito pelo contrário. A nova aliança, né, estabelecida pelo Mashiach, é exatamente essa aliança que o Eterno renovou com Moshe, escrevendo novamente nas 2 tábuas de pedra. Entenda uma coisa, pessoal. Enquanto Moshe ficou 40 dias lá em cima na montanha novamente, o Eterno estava dando também uma nova chance para o povo. E por que eu digo isso? Porque da primeira vez o povo foi impaciente, não esperaram Moshe, chegou um momento que o povo ficou apreensivo e decidiram fazer aquele bezerro de ouro. Então o Eterno está dando uma nova chance para o povo. O fato de Moshe ficar 40 dias e 40 noites lá na montanha é para ver se o povo vai suportar esperar Moshe e se o povo não vai ousar novamente a fazer um outro ídolo, né? Um outro bezerro de ouro ou uma outra idolatria. Mas dessa vez o povo esperou. Claro que o povo ficou com muito medo, né? Depois do que aconteceu, a tribo de Levi passou para o lado de Aharão. Agora Aharão não está mais sozinho. Aharão agora tem uma tribo inteira do seu lado para defender as coisas do Eterno. Então veja que coisa linda. Quando Moshe desceu da montanha, com as segundas tábuas de pedra, a gente viu que Moshe estava com o rosto glorificado. Então o que Moshe fez? Ele pegou essas tábuas que ele recebeu e levou para dentro daquela tenda provisória que Moshe tinha feito. E ali nessa tenda, Moshe, ele falava com Adonai, né? Toda vez que ele falava com Adonai, ele tirava o véu do seu rosto, mas quando ele vinha falar com o povo, ele colocava o véu, já que o seu rosto estava com raios de luz, estava glorificado. O que vai acontecer nessa porção agora, pessoal, é que Moshe vai revelar para o povo sobre o tabernáculo, sobre o Mishkan. Então eu fiquei meditando muito nessa porção e chega a ser emocionante. Eu quero que você compreenda o que eu consegui compreender examinando essa porção. Imagina o seguinte, pessoal. Moshe, ele mandou avisar o povo que ele tinha uma grande revelação para dar ao povo. E que revelação seria essa? Seria um serviço, seria um trabalho que o Eterno tinha para o povo. Mas Moshe não falou que serviço seria isso. O que Moshe falou para o povo? Amanhã, pela manhã,
eu quero todas as tribos reunidas diante da tenda do encontro, porque eu tenho uma grande revelação para fazer para vocês. Adonai tem um serviço para o povo de Israel fazer. Esteja todos presentes amanhã, ninguém falte, porque é algo muito importante o que eu vou revelar para vocês. Então, eu acredito que muitos, né, dos anciões, que às vezes são ansiosos, eles nem sequer dormiram, né, imaginando, né, o que será que o Eterno tem para nós dessa vez? Qual será o serviço que Adonai tem para nós fazer? Então, no outro dia cedo, todo mundo se colocou diante da tenda do encontro para receber de Moshe essa grande notícia, essa grande revelação que o povo não fazia a mínima ideia do que se tratava. Moshe então saiu da tenda, vai imaginando a cena, pessoal, é muito emocionante isso. Moshe então saiu da tenda, com o rosto, né, coberto pelo véu, para trazer ao povo a grande revelação. E aí ele perguntou: está todo mundo presente? Eles responderam: sim, estamos todos aqui, estamos ansiosos, queremos saber, Moshe, qual é o serviço que Adonai tem para nós, qual é a revelação que Adonai tem para nós. Então Moshe manda todos ficar em silêncio e Moshe vai dar a grande revelação, pessoal. Veja que emoção foi esse momento. Eu fico muito emocionado quando eu imagino essa cena. Eu fico me colocando, né, no meio deles como se eu estivesse lá. Com certeza foi algo muito lindo. Presta atenção no que Moshe vai falar para o povo. E o povo todo atento, querendo saber qual é o serviço que o Eterno tem para eles. Então reuniu Moshe toda a comunidade dos filhos de Israel e disse: isto são as palavras que ordenou Adonai para realizarmos. Então percebe que Moshe está falando de uma obra, de algo que eles tinham que realizar. Então todos arregalaram o olho, ficaram bem atentos para ouvir o que Moshe ia falar. E Moshe então diz: em 6 dias farão o trabalho, e no 7º dia será para vocês um Shabat sagrado, de descanso ao Eterno. Todo aquele que produzir, estando no trabalho, morrerá. Não acenda fogo em todos os teus lares no dia de Shabat. Então percebe, pessoal, como não deve ter sido a reação desse povo quando Moshe falou isso. Porque eles estavam esperando que Moshe fosse dar a eles um trabalho. E na verdade Moshe vai dar a eles um trabalho. Mas antes de Moshe dar um trabalho, o que Moshe vai fazer? Vai falar do Shabat. Talvez, né, algum deles tenha pensado: mas Moshe, de novo essa ladainha, Moshe. Nós já estamos cansados de ouvir falar do Shabat. Nós já sabemos do Shabat. Nós queremos saber do trabalho que você diz que o Eterno tem para nós. Nós não temos nenhum trabalho, por que você está falando do Shabat? Então entenda, pessoal. Esta obra que o Eterno vai dar para o povo é algo que ia deixar o povo muito empolgado. Quando o povo soubesse do que se tratava, o povo ia querer correr contra o tempo. O povo ia querer trabalhar dia e noite, 30 dias por mês, inclusive no Shabat. Então, para evitar que isso acontecesse, já para deixar claro para o povo que o Shabat está fora de questão, que o Shabat é a prioridade do Eterno, ele então fala primeiro do Shabat. E após ele falar do Shabat, ele então vai falar para o povo sobre a construção do Mishkan, sobre o tabernáculo. Então entenda uma coisa, o povo vai entender que essa construção do tabernáculo ela já está atrasada há mais de 80 dias. Tudo devido ao bezerro de ouro. Com toda certeza, o povo ia querer correr contra o tempo. Eles iam querer compensar o tempo perdido e para isso ia querer trabalhar dia e noite. O Eterno, já sabendo de tudo isso, já manda Moshe falar para o povo primeiro do Shabat. Para que o povo saiba o seguinte: ainda que essa obra seja uma obra para o Eterno, o Shabat é a prioridade, pessoal. Eles deviam começar um trabalho sabendo, eles iam trabalhar 6 dias, mas quando chegasse no Shabat, a obra seria parada. Eles deveriam santificar o Shabat, pois é uma ordem do Eterno.
Então, esta é a razão principal, pessoal, do Moshe falar primeiro do Shabat, para depois então falar do Mishkan. E agora, após falar do Shabat, ele então vai pedir a Terumá para o povo. É muito emocionante a reação do povo, a gente vai analisar tudo isso. O estudo de hoje eu acredito que será bem breve, porque a gente não vai ler todos os textos, né? Como a gente sempre faz um resumo. Mas o que acontece? Como essa porção está repetindo tudo que já foi narrado em porções anteriores, a gente vai analisar o contexto, né, desse momento em que Moshe fala sobre o tabernáculo para o povo, qual é a atitude que eles vão tomar. Então a Torá tem um ensino muito lindo para nós aqui. E após a gente ver todo esse contexto, pessoal, eu vou passar para vocês alguma recomendação sobre o Shabat, porque eu tenho percebido que há muita dúvida de muita gente que está retornando, né, fazendo Teshuvá, que querem guardar o Shabat, mas tem muita dúvida do que pode, o que não pode no Shabat, como que se guarda o Shabat. Então já já a gente vai dar algumas dicas, né, relacionadas ao Shabat de acordo com a Escritura. Tudo que nós falamos aqui é de acordo com a Escritura, nós não levamos em conta o que as religiões falam, nem que as tradições falam, independente se é judaica ou não, tudo tem que estar de acordo com a Escritura, tá, pessoal? Então, já já, após a gente ver esse momento lindo do envolvimento do povo na construção do Mishkan, a gente vai falar um pouquinho sobre o Shabat. No verso 4, pessoal, após Moshe falar do Shabat, deixar bem claro para o povo que o Shabat é a prioridade, aí sim ele vai revelar para o povo qual é o trabalho, qual é a missão que o Eterno tinha para todos eles. Verso 4 diz assim: Moshe disse a toda a comunidade do povo de Israel, dizendo: Eis o que Adonai ordenou. Faça entre vocês uma coleta para Adonai. Quem tiver o coração disposto deve trazer uma oferta para Adonai. E aí ele cita ouro, prata e bronze, ou seja, a terumá, pessoal. Tudo aquilo que a gente já leu na porção terumá, Moshe agora vai falar para o povo, para que o povo que tenha um coração disposto venha trazer para a construção do Mishkan. Ele continua tecido azul, né, tecido de escarlata, linho fino, pelos de cabra, pele tingida de carneiro, couro fino e madeira de acácia. Após o povo ouvir de Moshe que o Eterno estava pedindo uma terumá, veja só a disposição do povo em fazer a terumá, em fazer a contribuição. É muito lindo a atitude desse povo, por quê? E por que que eles vão reagir dessa forma assim, pessoal? A gente viu na porção passada que o Eterno falou que não ia mais com o povo, devido o povo ser muito teimoso, ser muito rebelde. A gente viu que o povo ficou muito triste quando Moshe deu essa notícia para eles. E agora, após Moshe achar graça aos olhos de Adonai, Moshe dá ao povo uma notícia que deixa o povo entusiasmado. Qual é a notícia? A notícia de que o tabernáculo seria para a habitação do Eterno. Então, imagina, pessoal, o coração desse povo. Um povo que estava se sentindo culpado, um povo que estava com um peso na consciência muito grande devido ao bezerro de ouro, que ficou sabendo que Adonai não ia mais com eles e de repente fica sabendo que Adonai agora não só vai com eles, mas vai habitar no meio deles. E tudo isso, claro, se eles fizerem o tabernáculo. Então é óbvio que o povo vai mais que depressa se dispor a doar e a contribuir. É o que a gente vai ler no próximo verso. Preste atenção, pessoal, na atitude do povo após eles ouvir de Moshe a notícia de que o tabernáculo seria para a habitação do Eterno no meio deles. Assim, todo homem e toda mulher do povo de Israel, com o coração impelido, ou seja, com o coração disposto, contribuíram de alguma forma para a obra que Adonai ordenara por intermédio de Moshe, e trouxeram a Adonai uma oferta voluntária, ou seja, cada um se dispôs a trazer aquilo que ele podia. Todos então se dispuseram, pessoal, a colaborar, tanto homem como mulheres. Uns trouxeram ouro, né? Outros trouxeram pano, enfim. Não importa o que eles levavam.
O que importa é que cada um ia contribuir com o que eles tinham condição. Foi o que o Eterno disse para Moshe quando falou da Terumá. Então a gente vê aqui uma atitude nobre do povo. O povo aqui está agindo como se eles estivessem reparando um mal que eles fez antes, né? Se alguns deles tiveram a ousadia de doar ouro para fazer aquele bezerro, por que agora eles negariam contribuir para o Mishkan? Jamais. O povo aqui está eufórico, contribuindo de tal maneira que vai chegar um momento que Moshe terá que proibir o povo de continuar levando. É o que a gente vai ler nos próximos versos, veja só. Chegou um momento, no verso 4, que todos os artífices, ou seja, todos aqueles que estavam trabalhando, né, na obra do Mishkan, deixaram o seu local de trabalho. Olha só, o Moré Felipe, ele explicou assim de uma forma sensacional, né, no momento do hebraico, essa atitude do povo aqui. De que povo? O povo que estava envolvido na fabricação do Mishkan. Ele chegou o momento de parar a obra. É o que o texto está dizendo aqui. Ó. Eles deixaram o seu local de trabalho. E deixaram o local de trabalho por quê? Se eles estavam tão eufóricos, se eles estavam tão determinados a fazer esse Mishkan, pois essa foi a melhor notícia que eles receberam de Adonai, que Adonai ia habitar no meio deles, mas para isso eles tinham que fazer o Mishkan. Veja por que eles pararam, pessoal. Verso 5. Eles pararam para dizer a Moisés: o povo tem trazido mais do que é necessário para a obra que Adonai ordenou. Ou seja, Moshe, dê um jeito, Moshe, porque está chegando material demais. Aonde nós vamos colocar tanto material assim? Então veja que coisa linda aqui. Linda dos dois lados, né? Primeiro pelo lado do povo, que está contribuindo de forma assim empolgante, com muito entusiasmo, cada um levando o que pode. E do outro lado, nós temos um grande exemplo desses construtores aqui, porque eles teve uma grande chance na vida, uma grande oportunidade na vida de se darem bem. Já que o povo está contribuindo, e o Eterno não prometeu nada para ninguém, em nenhum momento a gente viu isso na porção Terumá, foi feito promessas de bênção para aqueles que contribuíssem. E muito menos houve retaliação, ou seja, houve ameaça para aqueles que não contribuíssem. Cada um devia contribuir com o seu coração, ou seja, de acordo com o que ele desejasse, sem nenhuma pressão. E mesmo assim o povo está trazendo uma grande quantia, até que os construtores perceberam que o material que estava chegando era muito. E eles então vai dizer para Moshe tomar uma atitude, para Moshe impedir que o povo continuasse nessa doação. Agora veja só a atitude de Moshe, pessoal. Veja que exemplo de homem sábio esse Moshe, e não é por acaso que ele foi escolhido pelo Eterno. Imagina se aqui no lugar de Moshe fosse o Cora. O pessoal chegou até Moshe e falou: Moshe, o povo está contribuindo muito, não vamos utilizar tudo isso que o povo está doando. Então veja o que Moshe fez. Moshe deu uma ordem repetida em todo o acampamento. Ou seja, ele mandou que passasse alguém repetindo em todo o acampamento, para os homens e para as mulheres, para que eles não apresentassem mais nenhuma oferta para o santuário. Desse modo, o povo foi impedido de fazer contribuição adicionais. Ou seja, o povo foi proibido, pessoal. Veja que exemplo esse Moshe está dando aqui. Chegou o ponto dele ter que proibir o povo de continuar dando oferta, de continuar levando o Terumá. Isso é muito diferente, né, do que a gente tem visto nos nossos dias quando se trata de religião. Às vezes se inicia projeto de construção, pede a Terumá para o povo. Eu já vi isso com meus olhos. E às vezes o povo está contribuindo, já se arrecadou o suficiente e ainda continua arrecadando. Ou seja, não segue o exemplo que Moshe está dando aqui. Veja que exemplo lindo Moshe está dando. E a Torá, pessoal, ela não mostra isso para nós apenas para mostrar. Isso é um exemplo. Imagina se Moshe fosse um homem ambicioso, se Moshe fosse um homem amante das riquezas,
O que ele poderia fazer nesse momento? Impedir o povo, né, de continuar trazendo pano, trazendo madeira, mas deixar que o povo continuasse trazendo ouro. Porque com certeza muito ouro ainda havia na mão do povo. Mesmo eles tendo tirado parte, né, para fazer aquele bezerro de ouro, a Torá não diz quantos quilos de ouro foi utilizado na fabricação daquele bezerro, mas ainda sobrou muito ouro na mão do povo. Cora, por exemplo, tinha toneladas, né, de ouro. Com certeza Cora foi o que mais contribuiu aqui com o tabernáculo. Tanto é que depois ele vai pensar, nossa, se eu fui o que mais contribuí, eu deveria ter uma posição de mais destaque, né, aí dentro do tabernáculo. Moshe, pessoal, financeiramente, ele está entre aqueles que menos contribuiu, porque Moshe, a gente sabe que ele não tinha nada. Ele não tinha nem sequer um jumento. Ele vai dizer isso numa porção que vamos estar estudando futuramente. Então imagina, pessoal, se as pessoas que estivessem envolvidas na construção desse Mishkan, como por exemplo o Bezalel, o Aholiabe, né, os dois que eram os principais, né, porque havia muitos sábios aí, a Torá citou apenas o nome de dois, mas havia muitos que estavam envolvidos na construção do Mishkan. Imagina se esses homens fossem amantes de ouro, amante de prosperidade, amante de dinheiro. Eles iam nesse momento se aproveitar da situação, deixar que o povo continuasse trazendo e eles fabricassem, né, o que tinha que fabricar, o projeto que Moshe deu para eles, e no final da obra, o que sobrasse, eles dividiam entre eles. Mas perceba, pessoal, que isso jamais passou pela mente desses homens. E isso não está registrado aqui por acaso. Isso é um ensino que o Eterno está nos dando. De que homens sábios são aqueles que não se deixam levar pela oportunidade de corrupção, pela oportunidade de se dar bem na vida. Não se corrompe. O Moshe, por exemplo, ele teve várias chances de se dar bem na vida, né, humanamente falando. A primeira delas foi quando ele estava lá na casa de Faraó. Ele poderia ter ficado na dele, né? Mesmo ele sabendo que o povo de Israel era povo da qual ele fazia parte, ele poderia dizer, o que eu tenho com isso, né? O que eu vou fazer? Não posso fazer nada. Mas Moshe, a gente viu que ele colocou a sua vida em risco para defender o seu povo, até que ele teve que fugir do Egito pelo fato dele ter tentado defender o seu povo. Um outro momento foi quando o Eterno tirou Israel do Egito. A gente viu que naquele momento Adonai tocou no coração dos egípcios e todos eles, com pressa, querendo que o povo saísse o mais rápido possível, eles então pegaram todo o ouro que tinha e foi dando para os hebreus. Moshe, pessoal, não pegou nem sequer uma moeda de ouro. A única preocupação de Moshe foi com os ossos de Yosef. Moshe e Aarão em nenhum momento se preocupou em pegar ouro para deixar o Egito. Então isso é um exemplo que a Torá está nos dando e é por isso que esses homens foram escolhidos para o sacerdócio. Para cuidar do povo do Eterno não pode jamais ser amante de riqueza, ter desejo por prosperidade. A teologia da prosperidade, pessoal, é algo horrível. É totalmente contraditório com as Escrituras. A gente vai ver que todos os homens na Escritura que tiveram uma vida íntima com o Eterno, eles não tinham nada. Moshe é um exemplo disso. O nosso Machia é um exemplo disso. Veja como Machia e Moshe é semelhante, né? Os dois foram pobres. Os dois nunca se deixou corromper. A gente viu no momento em que o Machia foi tentado, em que Hassatã propôs ao Machia poder, riqueza. Então veja, a teologia da prosperidade é algo do inimigo. Não tem base bíblica. O Machia, por exemplo, diz que nós não devemos ajuntar tesouro, né, nessa terra, que nós não devemos acumular bens nessa terra. Então, como pode alguém dizer que segue o Machia e ficar atrás dessa teologia de prosperidade? É uma grande contradição, né, pessoal? Não se encaixa jamais com a Escritura Sagrada. E uma outra oportunidade que Moshe teve também para se dar bem na vida foi agora.
Ele poderia, nesse momento, né, dizer para o povo: olha, já trouxeram o suficiente para o Mishkan, mas aquele que tiver ouro e querer contribuir, pode continuar mandando ouro. E mande o ouro lá para a minha tenda. Caso Moshe quisesse, ele poderia fazer isso. Talvez ele poderia dizer: isso seria um pagamento. Isso seria justo por tudo o que eu fiz por esse povo. Cheguei ao ponto de pedir para Adonai riscar o meu nome do livro, para poder salvar esse povo. Então, o mínimo que eles poderiam dar para mim é esse ouro. Mas veja, pessoal, veja a atitude de Moshe. Uma atitude exemplar de um verdadeiro homem de Adonai, de um verdadeiro servo do Eterno, de um verdadeiro pastor que se preocupa com as ovelhas, com o rebanho. Tudo que Moshe queria era ensinar esse povo a obedecer a Adonai, e Moshe era o grande modelo, o grande exemplo a ser seguido, né? Como o nosso Mashiach. O nosso Mashiach, ele veio nos ensinar como obedecer a Torá. Mas para isso ele foi o exemplo, ele foi o modelo de como seguir a Torá, de como obedecer os mandamentos. Muito diferente, né, de muitos líderes que querem apenas tirar proveito do rebanho, querem apenas se dar bem, né, na vida. Então, pessoal, veja, essa porção nos dá um grande exemplo, um grande ensinamento que nós devemos carregar para nossas vidas. Homens sábios são como esses daqui. Homens que não se deixaram ser atraídos pela riqueza, não se deixaram ser atraídos pela oportunidade de se dar bem na vida. Na próxima porção, que é a porção Pekudei, será feita a prestação de conta. E a gente vai poder ver quanto foi arrecadado de ouro, de prata e principalmente de bronze, né? Que são esses 3 metais que Itamar vai apresentar para nós os números, né? O peso de tudo que foi arrecadado. Para vocês terem ideia, de ouro foi arrecadado mais de 1 tonelada. Isso a gente vai ver na porção futura. Então, pessoal, a gente viu esse contexto, né, muito lindo de Moshe revelar para o povo sobre o tabernáculo, do povo entusiasmado trazer a sua contribuição. Vimos também o grande exemplo desses homens que estavam envolvidos na obra, em pedir para o povo parar de trazer contribuição. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre o Shabat, já que foi assim que iniciou essa porção. Antes de Moshe dar ao povo essa revelação do tabernáculo, Moshe falou sobre o Shabat. E existe muita dúvida de muita gente com respeito ao Shabat. Muitas pessoas estão entendendo que realmente o Shabat é o dia santo de Adonai. Muitas pessoas já entenderam que essa ideia de que o Shabat não precisa ser mais guardado é uma ideia absurda, e por isso as pessoas querem obedecer ao Shabat, querem guardar o Shabat. Então existe muita dúvida das pessoas de como guardar o Shabat. O que eu posso fazer no Shabat, o que eu não posso. Então eu preparei aqui algumas recomendações baseadas na Escritura Sagrada, e eu quero estar passando para você que tem desejo de saber mais sobre isso, que tem o desejo de guardar o Shabat de acordo com a Escritura. Então vamos ver, pessoal, 4 recomendações da Escritura Sagrada sobre o Shabat. O que a Escritura nos fala sobre o Shabat? Quais são essas 4 recomendações? A primeira delas é que o Shabat deve ser guardado. Guardado onde? Guardado dentro do nosso coração. A primeira coisa que nós devemos fazer é guardar no nosso coração o Shabat. É colocar no nosso coração o desejo de guardar esse dia, de santificar esse dia. E a referência, né, em relação a isso está em Levítico 19, no verso 3, lá na porção Kadoshim. Veja o que está escrito lá. Cada um temerá a sua mãe e o seu pai, e guardará os meus Shabats. Eu sou Adonai, vosso Elohim. É muito interessante esse verso aqui, pessoal, porque o que tem a ver o pai e a mãe com o Shabat? Por que o Eterno colocou o mandamento de honrar o pai e mãe, que é o 5º mandamento, junto com o 4º mandamento? Então aqui tem um grande ensino, a gente vai falar sobre isso quando nós estivermos nessa porção, mas só para adiantar para vocês.
Guardar o Shabat também é uma forma de honrar os nossos pais. Mas como assim? Que pais a gente vai honrar guardando o Shabat? A gente vai honrar os nossos pais da fé, pessoal, Abraão e Sara. Eles guardavam o Shabat. A gente vai honrar também Adão e Havá, Adão e Eva. Eles foram nossos primeiros pais a guardar o Shabat. Então o Eterno faz questão de colocar junto, no mesmo verso, o mandamento de honrar pai e mãe com o mandamento do Shabat. Isso é muito interessante. Está em Levítico 19, verso 3. A segunda recomendação do Shabat é que ele deve ser lembrado. É o único dos 10 mandamentos que aparece com essa frase, Zahor, lembra-te do dia de Shabat para santificar. Ou seja, é uma recomendação do Eterno que nós jamais devemos nos esquecer desse dia. Esse dia deve ser a prioridade máxima da semana. Eu mesmo já começo a semana pensando quando vai ser o Shabat, já me programando para o Shabat. Então é uma recomendação da Escritura guardar o Shabat e lembrar do Shabat. E a próxima recomendação, de número 3, é que o Shabat deve ser santificado, ou seja, deve ser separado para Adonai. Isso está também em Shemot, capítulo 20, no verso 8. O que é santificar, pessoal? É separar, é fazer do Shabat um dia separado, um dia diferente, porque isso é uma ordem de Adonai. Uma pessoa ousar a dizer que o Shabat pode ser qualquer dia, é muita arrogância, pessoal. É muita rebeldia com o que está escrito. É muita rebeldia contra aquilo que Adonai ordenou na sua palavra. Adonai nos mandou separar o dia de Shabat. Então nós devemos santificar o Shabat. E como que eu santifico o Shabat? Santificar, como eu disse, é separar, é fazer desse dia um dia especial, um dia diferente de todos os dias. É assim que se santifica o Shabat. E a próxima recomendação do Shabat é que nós devemos fazer dele uma santa convocação. Ou seja, o Shabat é um dia de reunir a família. Como está escrito, em Levítico 23. 6 dias trabalho se fará, mas o 7º dia será o Shabat do descanso. Santa convocação. Nenhum trabalho fareis, Shabat do Eterno é em todas as vossas habitações. Talvez você diz, mas como que eu vou fazer uma santa convocação se na minha casa somente eu guardo o Shabat? Muitas pessoas estão tendo essa dificuldade porque estão em processo de techuvá. Às vezes, ela sozinha na sua casa é que está guardando o Shabat. Nesse caso, pessoal, você pode participar conosco dessa convocação. Qual é a convocação? A reunião do povo para estudar a Torá. Você vai encontrar, por exemplo, vários canais que estão fazendo os estudos das porções. Não precisa ser aqui o canal HaTeshuvah. Nós temos o canal Teshuvah Total. E agradeço muito a Adonai por ter conhecido a Teshuvah Total. Mas não somente a Teshuvah Total. Nós temos vários canais, não só aqui no Brasil, mas em vários países aqui vizinho do Brasil, onde as pessoas estão estudando a porção da Torá no Shabat. Então, o dia de Shabat é para isso. Se a sua família ainda não guarda o Shabat, não se preocupe, pessoal. Guarde o Shabat no seu coração. Separe esse dia, faça desse dia um dia especial. Reconheça, pessoal, que Shabat é um dia santo. Não é nós que determinamos isso. Não foi nós que escolheu isso. Isso está na Torá. É o mandamento que o Eterno mais fala na Escritura Sagrada. É o único dos mandamentos que ele disse, lembra, Zahor, lembra do Shabat. Santifique o Shabat. Faça do Shabat um dia especial na sua vida. Talvez você ainda não tenha como guardar o Shabat. Talvez você ainda esteja trabalhando, porque o seu trabalho não permite que você guarde o Shabat. Mas qual é a primeira coisa referente ao Shabat que a gente viu? Guardar. Guardar onde? No coração. Tudo começa no coração, tá, pessoal? Quando você colocar no seu coração que o Shabat é um dia santo, que o Shabat é um dia para ser lembrado, que o Shabat é um dia para ser santificado, tenha certeza que o Eterno vai abrir as portas, ele vai te dar condição para que você venha guardar o Shabat.
Agora, existe muita dúvida com respeito ao que é proibido no Shabat. O que é proibido no Shabat, pessoal? Existe uma lista, né, do povo judeu, onde eles nos mostram 39 coisas que é proibido fazer no Shabat. Mas não vamos levar isso em conta, vamos levar em conta o que diz as Escrituras. Vamos procurar dentro dos profetas e dentro da Torá o que a Escritura diz que nós não podemos fazer no Shabat. É isso que a gente deve se preocupar. Não com o que diz as religiões, não o que diz as pessoas, porque há muito achismo. Eu acho que seja assim, eu acho que tem que ser assim. Não, pessoal. A gente tem que ver o que diz as Escrituras. Então vamos ver algumas recomendações da Escritura. Eu separei 7 do que nós não podemos fazer no Shabat de acordo com a Escritura. E a primeira delas é: não devemos trabalhar, como está em Shemot 20, verso 10. Nem nós, nem os nossos animais. Claro que hoje não se utiliza mais, né, o trabalho de animal, mas no passado se utilizava os animais. Não havia as máquinas para arar a terra, para semear a terra. Se usava os animais, e o Eterno diz que nem os animais podem trabalhar no Shabat, como está escrito. Mas o 7º dia é o Shabat de Adonai, teu Elohim. Não farás nenhuma obra, nem tu. Preste muita atenção aqui, pessoal. Preste muita atenção no que o texto está dizendo, porque as pessoas têm dificuldade de interpretar o texto. Veja só. Nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva, nem o teu animal, nem o teu estrangeiro que está dentro das tuas portas. Agora, imagina que você não seja essa pessoa aqui. Imagine que você não tem filho, você é o filho. Imagine que você não tem servo, você é o servo. Imagine que você não tem estrangeiro, você é o estrangeiro. Como que fica? Está entendendo, pessoal, que existe alguém responsável aqui? O mandamento é para o chefe da casa, para o chefe da família. Se no seu caso você é forçado, é obrigado a trabalhar no Shabat, então a transgressão não está em você, está naquele que está acima de você, porque você é um servo. Está entendendo? Então as pessoas têm dificuldade de entender o que o texto diz. Se você é empregado e o seu trabalho exija que você trabalhe no Shabat, qual é a recomendação que eu dou para você? Eu estou falando isso por experiência própria, eu já fiz isso. Converse com o seu patrão, propõe para ele trocar. Você trabalhar para ele no domingo, ou você trabalhar 1 hora a mais por dia, de repente dá certo. E aí você consegue ter a folga no Shabat. Caso você não consiga assim, então o que você deve fazer? Continuar trabalhando, mas no dia de Shabat procurar não falar de negócios. Ainda que você esteja lá trabalhando, tenha no seu coração que esse é o dia de Adonai. E peça para Adonai para que ele abra uma porta para você, para que você consiga guardar o Shabat. Pode ter certeza, pessoal. O Eterno vai te honrar. O Eterno sonda os nossos corações. Ele sabe se você deseja ou não guardar o Shabat. Existem pessoas que têm condição de guardar o Shabat, mas não guardam porque são rebeldes mesmo, são teimosos, são arrogantes, não querem obedecer os mandamentos. Agora, se você não tem como obedecer, é diferente. Isso você deve apresentar para Adonai e com certeza ele vai abrir uma porta para você. Segunda coisa que nós não devemos fazer no Shabat é comércio, é venda. Nem vender e nem comprar. Isso está em Neemias 10:31. Então, o dia de Shabat não é um dia para se fazer negócio, para se falar de negócio. Então, comprar e vender no Shabat, segundo a Escritura, está proibido, tá, pessoal? É transgressão ao Shabat. A terceira coisa que nós não podemos fazer no Shabat, por exemplo, não devemos carregar peso. Isso está em Jeremias 17, no verso 21. Aonde Adonai diz assim: guardai as vossas almas e não tragais carga no dia de Shabat, nem os introduza pelas portas de Jerusalém. Houve um momento
em que a cidade de Jerusalém estava recebendo entregas, recebendo cargas de mercadorias no dia de Shabat. Isso deixou o Eterno furioso, porque isso não se faz, tá, pessoal? Carregar carga. Aqui está falando de trabalho. O que acontece? O sistema religioso judaico levou isso tão ao pé da letra que ele chegou ao ponto de limitar um peso em que a pessoa pode carregar. E foi por isso que quando aquele homem paralítico foi curado pelo Machia e ele estava levando o seu leito, eles ficaram revoltados dizendo que aquele homem estava transgredindo o Shabat. Então veja a ignorância do sistema religioso. E essa ignorância, ela permanece até os dias de hoje. Entenda, pessoal. Aquele homem não transgredia o Shabat, porque aquele não era o trabalho dele. Ele acabou de ser liberto, acabou de ser livre. O que ele estava fazendo, levando a sua maca embora para sua casa, não era um trabalho. Então isso não se encaixa jamais em uma transgressão ao Shabat. Quando fala de carregar peso, está falando peso relacionado ao trabalho. Imagina que uma pessoa que você conhece caia e ela pese lá 120 quilos e você vai falar que não pode socorrer aquela pessoa porque ela é pesada. Você não pode pegar peso no Shabat. Tenha paciência, né, pessoal? Então, existem interpretações que são ridículas, que são absurdas. E essas interpretações existiam desde a época do Machia e perdura até os dias de hoje, infelizmente. Uma outra coisa que nós não devemos fazer no Shabat é viajar. Nossa, não pode viajar no Shabat. Em Shemot, no capítulo 16, verso 29, Adonai diz assim. Na verdade é Moshe, né, falando. Vede, Adonai vos deu o Shabat, portanto, ele no sexto dia vos dá pão para 2 dias. Cada um fique no seu lugar, ninguém saia do seu lugar no sétimo dia. Então, baseado nesse verso aqui, a gente entende que o Shabat não é para viajar. Como que eu faço quando eu vou viajar, pessoal? Eu sempre viajo após o Shabat, ou na quinta-feira. Eu sempre dou um jeito de chegar no local onde eu vou estar na sexta pela manhã, ou sair da minha casa, né, após o Shabat. Como é que você não pode ir numa praia, por exemplo, no Shabat? Desde que você não vai pegar um avião, não vai pegar um ônibus no Shabat. Então procure chegar nesse local antes do Shabat, para que no Shabat você esteja hospedado lá no hotel, você guarde o dia, santifique o dia estudando a porção da Torá. Nesse caso não há problema nenhum. O que nós não devemos fazer, pessoal, é viajar de carro, viajar de ônibus, viajar de avião no dia de Shabat. Então eu sempre faço isso, procuro viajar após o Shabat ou antes do Shabat, para que quando chegue o Shabat eu já esteja no local para onde é a minha viagem. Uma outra coisa que nós não devemos fazer no Shabat, também isso está na Escritura, não é achismo, é que nós não devemos buscar nem falar dos nossos negócios. Isso está em Isaías 58. Veja o que diz aqui, verso 13. Se desviares o teu pé do Shabat para fazer a tua vontade no meu santo dia, se chamares ao Shabat deleitoso e o santo dia do Eterno, que é digno de honra, e o honrares, não seguindo os teus caminhos, nem pretendendo fazer a tua própria vontade, nem falares sobre os teus próprios negócios. Então o Shabat é um dia em que nós não falamos de negócio, é um dia em que nós desligamos todo o nosso contato relacionado ao trabalho, não vendemos, não compramos, não trocamos, não fazemos negócio nenhum e nem sequer falamos sobre eles no Shabat, tá, pessoal? Isso está na Torá, isso não é achismo, não é o que eu acho, é o que diz a Escritura. Sexta, não devemos acender fogo no Shabat. Foi o que nós ouvimos Moshe falando, né, no início dessa porção. Na verdade, esse mandamento de não acender fogo no Shabat, ele aparece uma única vez na Escritura. Todos os mandamentos são repetidos, pessoal. Esse é uma exceção. Esse mandamento não é repetido em nenhum local mais na Escritura, somente em Shemot 35, verso 3. Foi o que a gente leu hoje no início dessa porção. Mas, mesmo que apareçam apenas uma vez, o correto é
obedecer. Então, como que nós fazemos, por exemplo, com as nossas refeições? Hoje nós temos as panelas elétricas, os fornos elétricos. Então a gente deixa tudo pronto na sexta-feira, no sexto dia da semana, para que no Shabat a gente não venha transgredir o Shabat acendendo fogo. E assim obedecendo o mandamento da Torá. E uma outra coisa que nós não devemos fazer no Shabat, pessoal, é jejuar. E por que nós não podemos jejuar no Shabat? Porque o Shabat é chamado de festa, é um dia de festa. Ninguém vai fazer uma festa jejuando, né? Exceto quando esse Shabat for um dia de Yom HaKippurim. É difícil acontecer, mas pode acontecer de o dia de Yom HaKippurim cair num Shabat. Então, quando isso acontecer, aí sim nós não podemos, nós devemos jejuar nesse dia. Existem pessoas que têm costume de fazer jejum, mas entenda uma coisa: fazer jejum é bom até para a saúde, né? Mas no Shabat não se deve fazer jejum. Jejuar no Shabat é uma transgressão. Agora, uma outra dúvida de muita gente é com respeito aos nossos aparelhos, né? Será que nós podemos usar computador no Shabat? Será que nós podemos usar celular no Shabat? Entenda, pessoal. Se for para estudar a Escritura, estudar a porção da Torá, não há problema nenhum. Agora, se for para fazer trabalho, fazer estudos de coisas cotidianas, o correto é não utilizar, tá? O computador e nem o celular. Procure deixar o celular no modo silencioso. Procure não atender as ligações no Shabat. O correto é você já avisar, né, os seus contatos de que no Shabat você não atende o celular. Pelo menos as pessoas que me conhecem sabem que no Shabat eu não atendo o celular. E com respeito à rede social, é um outro problema, né? Hoje as pessoas não conseguem ficar sem rede social. Também o correto é você se afastar das redes sociais no Shabat, pessoal. A não ser que você esteja acompanhando uma live relacionada ao estudo da Torá. Mas você ficar lá vendo o que as pessoas postou, vendo as notícias, isso não se faz no Shabat. Se você estiver fazendo isso, você está transgredindo o Shabat. Então, o correto mesmo é desligar as redes sociais no dia de Shabat. E para a gente finalizar, vamos dar algumas dicas de como você preparar o Shabat, pessoal. Porque o Shabat, tudo começa com a preparação, né? Com a programação. Você deve já durante a semana se preparar, se programar, para que quando chegar o Shabat não seja aquela loucura. Então, o que você deve fazer? Você deve se programar, faça compra antes. Porque a parte do guardar o Shabat está na preparação. Então faça do Shabat um dia festivo, um dia especial. Como está escrito na Torá, ele é uma festa para Adonai. O correto, né, é deixar tudo pronto, abastecer o carro antes. Pode ser que aconteça emergência, isso já aconteceu comigo, de você precisar do carro, né, para socorrer alguém. Como que você vai fazer? Então deixe tudo preparado, deixe já o carro abastecido, para em caso de emergência você utilizar esse carro no Shabat. Uma outra coisa, pessoal, que eu acabei esquecendo de falar em relação a dinheiro, isso já aconteceu comigo, de pessoas apertar a campainha na minha casa no dia de Shabat, pedindo ajuda para comprar uma passagem para poder ir embora. Né? Um dia aconteceu isso aqui. Um senhor pedindo ajuda porque ele era de fora e ele estava querendo uma passagem para poder ir embora. Ele já tinha arrecadado junto às pessoas, né? Mas ainda estava faltando. Então o que eu vou fazer? Eu vou falar para o rapaz: olha, hoje é Shabat, eu não mexo com dinheiro, volte mais tarde. Mais tarde o ônibus já foi embora. Então o que eu fiz? Eu contribuí, eu fui lá, peguei a parte de TCDK que a gente separa, né? A gente usa o dízimo para fazer TCDK, futuramente a gente vai falar sobre o dízimo. E eu contribuí com o rapaz, dando para ele o equivalente para ele comprar a sua passagem, até um pouco mais, né, para ele poder almoçar. Ele disse que não tinha almoçado. Então, entenda, as pessoas às vezes são tão rigorosas com o Shabat que ao invés dela cumprir o Shabat, ela acaba transgredindo o Shabat. Isso era o que fazia os fariseus na época do Mashiach.
Eles eram tão rigorosos que fizeram do Shabat um peso. E o que o Mashiach perguntou para eles? O Shabat é para fazer o bem ou para fazer o mal? A pessoa está caído e eu não posso levantar a pessoa porque dia de Shabat não posso pegar peso. A pessoa está precisando de um socorro e eu vou falar que eu não posso porque hoje é Shabat. Que é isso, né, gente? Isso é ridículo. E, infelizmente, existem pessoas que ainda estão com essa cabecinha. Há uma outra questão também, com respeito a animais, né? Pessoas têm dúvida. Inclusive, houve até um princípio de discussão no chat, onde as pessoas estavam falando sobre isso. A mulher, ela disse que tinha vários gatos, vários cachorros, e no dia de Shabat, ela limpava, né, a sujeira que o cachorro fazia. E aí as pessoas começaram a falar que a mulher estava transgredindo o Shabat. Pessoal, entenda uma coisa. É claro que você não vai deixar toda a sujeira da semana do seu cachorrinho, do seu gato, para limpar no Shabat. Mas acontece que durante a noite da sexta para o Shabat, ou até mesmo durante o dia do Shabat, esse cachorrinho, esse gatinho vai fazer alguma sujeira. Será transgressão, pessoal, limpar essa sujeira? Então, essas pessoas que falam isso, tá igual os fariseus da época do Mashiach. Eles não entenderam ainda o princípio do Shabat. O Shabat é para fazer o bem ou é para fazer o mal? Então, pessoal, se o seu cachorrinho fez alguma sujeira, você pode limpar tranquilamente, que isso não é transgressão no Shabat. Entenda, isso não é um trabalho. Você não está fazendo isso para ganhar dinheiro. Você não está fazendo isso porque isso é o seu meio de vida, seu sustento. As pessoas da época do Mashiach, né, os religiosos, eles criticavam o Mashiach dizendo que o Mashiach estava transgredindo o Shabat. Mas eu pergunto, o que o Mashiach estava fazendo, curando as pessoas, era um trabalho, pessoal? Qual era a profissão do Mashiach? Qual era o trabalho que ele estaria fazendo se ele estivesse trabalhando no Shabat? A escritura diz que o pai do Mashiach era carpinteiro, né? Então, se ele estivesse fazendo o serviço de carpinteiro no Shabat, aí sim ele estaria transgredindo o Shabat. Mas o que ele fez curando no Shabat não é transgressão no Shabat. Pelo contrário, ele estava mostrando o mundo vindouro. Porque o Shabat é uma sombra do milênio, é uma sombra do mundo vindouro. Se a gente for prestar atenção, a maioria dos milagres que o Mashiach fez foi no Shabat. E isso já é uma profecia apontando que no mundo vindouro não haverá surdos, não haverá cegos, não haverá aleijados, não haverá cativos. Então, os milagres que o Mashiach fazia eram milagres literais, mas tinha um fundo profético também, apontando para o milênio, para o sétimo dia, que é o início do mundo vindouro. A Torá vai dizer que nós não podemos colher, né, no Shabat. E por isso que eles ficaram bravos, né, os fariseus lá, quando os discípulos do Mashiach pegaram aquelas espigas no Shabat. Mas entenda, pessoal, os discípulos não estavam trabalhando no Shabat. Eles apenas pegaram espigas para comer. E isso não é um trabalho no Shabat. Trabalho é se eles tivessem pegado uma foice, né, e fosse colher os molhos, saindo colhendo. Tem gente que não entende o mandamento e fala muita bobagem. É a mesma coisa de você passar debaixo de um pé de manga, com a vontade de chupar uma manga, mas eu não posso porque hoje é Shabat. Né? Que é isso, né? Isso é ridículo. Mas tem gente que é assim, pessoal. Tem gente que fala essas bobagens até o dia de hoje. Uma outra dica que eu quero dar para vocês é com respeito a pratos frios, né? De salada, de vegetais. Eles, além de ser saudável, são bem práticos para fazer em um dia especial, né? Num dia como o Shabat. Então, o que vocês devem fazer no Shabat? Não marque nada para o dia de Shabat. Com o passar do tempo, pessoal, os seus amigos, os seus familiares, eles vão perceber que esse momento é muito importante para você. Eu digo isso com experiência própria. Nós, por exemplo, trabalhamos com um salão de beleza. Quando nós comentamos com nossos clientes e com os nossos familiares que nós ia guardar o Shabat, eles ficaram de boca aberta. Muita gente falou que nós estava louco da cabeça. Onde já se viu isso? Se o Shabat é o dia em que vocês mais trabalham, é o dia que vocês mais ganham dinheiro, como vocês vão parar de trabalhar no Shabat? Como pode um salão de beleza não funcionar no Shabat?
Por incrível que pareça, a gente trabalha no domingo e no domingo o movimento ele é muito maior e muito melhor do que era no Shabat. Quando nós decidimos guardar o Shabat, não foi com esse propósito de ser abençoado. Vamos guardar o Shabat porque Adonai vai abençoar. Nós não pensamos nisso, pessoal. Nós pensamos em guardar o Shabat porque nós entendemos que é mandamento do Eterno. E nós decidimos de todo o nosso coração guardar esse dia e as consequências vêm, as bênçãos vêm. Nós somos testemunhas disso. Então, as pessoas ligavam muito para a gente no Shabat, às vezes marcava festa. Hoje mesmo, meus parentes, meus familiares, quando vai marcar festa, marcar casamento, marcar aniversário, eles já pensam na gente, que no Shabat nós não vamos. Eles sabem que se marcar uma festa para sexta-feira à noite, nós não vamos. Então, entenda, os seus amigos, os seus familiares, as pessoas que convivem com você, com o tempo vai entender que esse dia é um dia importante e vão te respeitar, pode ter certeza disso. E para iniciar o Shabat, né, o certo é você deixar a mesa posta. A minha esposa é especialista nisso. O Shabat, pessoal, é o melhor dia da semana para nós. É o dia em que nós fazemos a melhor refeição. Claro que tudo é feito na sexta, tudo já é preparado um dia antes. E o Shabat é um dia deleitoso, um dia de nós descansarmos. É o dia de nós estudarmos a Torá. E é o dia em que nós nos alimenta melhor, tanto também em relação à alimentação. É o dia especial, a gente tem feito do Shabat uma verdadeira festa. Como é delicioso o Shabat. A partir do momento em que você começa a guardar o Shabat, que você começa a desfrutar do deleite que é esse dia, não tem como falar, né? É só vivendo para a gente entender como é deleitoso esse dia de Shabat. Bom, pessoal, eu espero ter ajudado vocês com alguma dessas dicas que eu dei. Caso vocês tenham alguma dúvida, vocês podem fazer a pergunta, né? Quando eu tiver um tempo, uma oportunidade, eu vou responder. Entenda uma coisa, pessoal, eu só vou responder aquilo que eu tenho certeza, aquilo que eu vejo claramente na Escritura. Eu não dou opinião baseado no que as pessoas falam, no que as pessoas acham. O que acham ou deixam de achar, o que está escrito em tal livro ou em tal livro, isso não me interessa. O que me interessa é o que está na Torá e nos profetas. Ou seja, o que está na Escritura Sagrada. Então, todas as dicas que eu dei hoje para vocês foi extraída da Escritura. Não foi nada extraído da minha mente, não foi nada extraído do meu achismo. Eu espero ter ajudado vocês, principalmente aqueles que estão começando, né? Aqueles que têm ainda alguma dúvida. Muito bem, então a gente vai finalizar essa porção. Desejo que o Eterno abençoe grandemente a vida de vocês. Se o Eterno permitir, na próxima porção vamos estar vendo a prestação de conta de tudo que foi arrecadado nessa porção de hoje, né? A terumá do povo. E vamos estar vendo também Moshe levantando o tabernáculo. Vamos ver que dia foi que o tabernáculo foi inaugurado, quanto tempo se gastou para fabricar o tabernáculo. É interessante, pessoal, isso dá para a gente saber. Basta a gente ver que dia em que Moshe levantou o tabernáculo. A Torá vai dizer que foi no dia 1º do mês 1º do segundo ano, ou seja, faltando 15 dias para completar um ano que Israel tinha saído do Egito, o tabernáculo foi montado no deserto do Sinai. A gente vai ver que dia que foi da semana e quanto tempo se gastou para se fazer esse tabernáculo. Isso na próxima porção, se o Eterno assim nos permitir. Que o Eterno te abençoe grandemente, que você tenha uma ótima semana. Um grande abraço. Shalom, shalom. Bênção das crianças. Para os meninos. Que Hashem o faça como Efraim e Menashe. Para as meninas. Que Hashem o faça como Sará, Rivka, Raquel e Leá. והוא ניקה
Que Adonai te abençoe e te guarde. Faça Adonai resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que Adonai tenha misericórdia de ti e bondade e ponha em ti a sua paz. Assim seja.